Fala galerinha, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje a gente vai trabalhar com a segunda parte de propriedades coligativas. A gente dividiu a aula de coligativas ao todo em 4 partes, hoje a gente vai dar a segunda aula. Sejam bem-vindos! Bom, galerinha, a gente vai trabalhar, eu acho que deu uma puladinha aqui no slide. A gente vai trabalhar com ebulição. Na aula passada a gente falou da pressão de vapor, né? Hoje a gente vai falar da ebulição. Primeiro tem que entender o que é ebulição. Ebulição é uma vaporização, só que turbulenta, uma vaporização forçada. Eu boto o líquido para aquecer. Num determinado ponto, você vai ver que ele vai começar a criar bolhas, né? De um modo geral, a ebulição, diferente da evaporação, que a gente falou na outra aula, evaporação ocorre na superfície, mas a ebulição normalmente ocorre onde está a fonte de calor. E normalmente a gente coloca a fonte de calor na parte de baixo, né? Então ela tende a ocorrer de baixo para cima. E isso é ebulição, né? Como eu falei, tem formação de bolha, porque a bolha se forma na fonte de calor, onde está o fogo, o calor, o aquecimento. E aí ela gera aquela bolha, a bolha aumenta de pressão e ela sobe. E aí você vai ver aquelas bolinhas, né? De um modo geral, a gente vai dizer que o líquido entrou em ebulição quando a pressão daquela bolha ela ficar igual ou maior que a pressão externa. A pressão externa é a pressão do ambiente. Você tem uma pressão atmosférica... Opa, minha canetinha caiu. Peraí, só um minutinho. A minha canetinha caiu, vou pegar. Voltei. Gente, acontece. E aí a gente vai falar que nessa formação dessa bolha, ela gera uma pressão interna, uma pressão que a bolha está se expandindo, está aquecendo, ela está se expandindo. E à medida que ela vai se expandindo, ela vai gerando uma pressão de dentro para fora. Quando essa pressão, ela se iguala à pressão externa, à pressão ambiente, ela começa a subir. Quando ela fica maior, ela então explode e sai, tá? E aí a gente diz que ela entrou, né, no processo de ebulição. Então tá lá, ó. A gente tem aqui, ó, a bolha, tá vendo? Tem uma bolha aqui. E aqui a pressão externa, que é a pressão atmosférica, né? A pressão que vem aqui, ó, empurrando esse líquido aqui pra... Eita! Que vai empurrar o meu líquido para baixo. Então, essa pressãozinha que tá forçando o líquido aqui, ó, ele vai ter que se igualar à pressãozinha de dentro para fora, que vai ser gerada aqui na bolinha. Aqui a gente tem um exemplo da panela de pressão, que vocês veem aqui as bolinhas, tá vendo? Se formando, porque a água tá fervendo, né? Então, a pressão de vapor, a pressão dentro da bolha, né? A pressão do vapor dentro da bolha. Ela tem que se igualar à pressão atmosférica para começar a subir. E quando ela fica um pouquinho maior, ela então consegue romper essa barreira e sai. Aqui tem uma coisa interessante, que é a relação que a gente tem entre a pressão atmosférica e essa ebulição. Que a ideia é o seguinte, gente, a bolha está tentando subir. A pressão atmosférica está empurrando para baixo. Claro que se eu tenho muita pressão atmosférica, se a pressão está empurrando muito para baixo, essa bolha vai ter dificuldade de subir. Então, ela vai ter que fazer mais força para subir, ela vai ter que forçar mais para subir. O que isso significa? Eu vou ter que aumentar a temperatura de ebulição. E é para isso que a gente usa a panela de pressão. A panela de pressão nada mais é do que aumentar aqui, você vê quantas setinhas tem aqui, né? Sem a panela de pressão, temperatura, pressão ambiente, nível do mar, a gente tem aqui fora 1 atm de pressão. Lá dentro a gente chega a 2 atm de pressão. Então eu dupliquei a força que o ar está fazendo para aquela bolha não subir. Óbvio que essa bolha vai ter mais dificuldade de subir, e tendo mais dificuldade de subir, a temperatura então sobe. A gente vai ver que a temperatura dentro dessa panela pode chegar a mais ou menos uns 120, 130 graus, dependendo da panela, aqui, ó, tá? Quando ela tá na pressão, né, maior, ela dá em 120 graus.
E aí uma coisa que muita gente não se liga. O que cozinha o alimento é a temperatura. Então, você colocar um feijão para cozinhar numa panela aberta, a panela vai até ferver mais rápido. O líquido que está lá dentro vai ferver mais rápido. Isso não quer dizer que vai cozinhar o feijão mais rápido. Isso quer dizer que a água vai secar mais rápido. Mas por que isso, Fê? Porque o feijão, ele é duro, é um grão duro. Ele precisa de uma alta temperatura para ele cozinhar, ou de muito tempo numa temperatura baixa. Quando não existia panela de pressão, o que as mulheres faziam? Colocavam o feijão de molho para ele hidratar, e aí durava menos o tempo de cozimento. E esse menos era papo de 2 horas e pouca, o feijão cozinhando, porque a panela estava no máximo com aquela tampinha que não veda. Então, a tampinha era só para ajudar a diminuir a secagem da água, para ela secar mais lento. Mas ainda assim demorava muito, porque a temperatura da água não passava muito dos 100 graus. Passava um pouco, porque tinha um soluto ali, tinha uma substância ali mudando um pouco a temperatura de ebulição. Lembrando que a temperatura de ebulição da água é 100 graus se ela estiver pura, tá? Nem a água da torneira exatamente 100 graus, que a água da torneira não está exatamente pura, tudo bem? Então, a gente vai combinar o seguinte. Quando a gente vai falando em ponto de ebulição, eu tenho que saber se essa água está pura, se tem alguma coisa misturada nela, se é uma solução, se ela está numa pressão ambiente, se ela está numa pressão elevada. No caso de uma pressão mais alta, que é o caso da panela de pressão, o que a gente vai ter? A gente vai ter um aumento da pressão interna, uma dificuldade dessa água ferver, e aí ela só vai conseguir ferver numa temperatura mais alta. Essa temperatura mais alta, esses 120 graus que chega dentro de uma panela de pressão tranquilo, é que vai fazer o feijão cozinhar mais rápido, tá bom? Então, ficar atento. Aliás, isso aí foi questão do Enem. Agora, aqui a gente observa aquilo que eu falei, ó, a pressão atmosférica empurrando o líquido para baixo, atrapalhando a bolha de subir. E aqui a pressão de dentro para fora da bolha. Quanto maior for essa pressão, mais ela vence a pressão atmosférica e aí a probabilidade dela subir, tá? Aqui a gente vê as 3 situações, ó. A pressão de vapor dentro da bolha é um pouco menor, aí a bolinha tá aqui embaixo. Quando ela se iguala, ela começa a subir, mas ela não sai. E quando ela é, né, assim, quando ela iguala, né, quando ela tá de igual para um pentelésimo maior, aí ela rompe e sobe, tá? Então, quando ela já tá próxima, ela já começa a querer subir. Quando ela fica igualzinha, ela já começa a realmente sair, né? Ela entra em ebulição. E aí, sabe aquele pentelésimo, que é praticamente igual? Aí ela vai romper. Normalmente, para facilitar a sua vida, para não dar margens a discussões, a gente já associa a ponto de ebulição a pressão de vapor exatamente igual à pressão atmosférica. Então, se a pressão atmosférica está mais alta, a pressão de vapor precisa estar mais alta também. Bom, aqui a gente tem um gráfico, né, da água, que nível do mar, ó, que é nível do mar, 1 atm, tá? Equivale aqui a 1 atm, nível do mar. Eu vou ter o ponto de ebulição dela a 100 graus. Ah, mas se eu tiver, por exemplo, num lugar em que a pressão atmosférica é menor, por exemplo, alto da montanha. No alto da montanha, praticamente a pressão é muito pouca, né? Por quê? Porque não tem ar, não tem oxigênio, né? Imagina uma montanha bem alta, sabe que o pessoal quando vai escalar a montanha tem que levar oxigênio, porque não tem oxigênio? Então, menos ar, menor a pressão atmosférica. E aí o ponto de ebulição vai diminuir. Por exemplo, no Everest tem alguns pontos que ele chega a 70 graus Celsius. Com 70 graus a água já está fervendo. Aqui, maior que 760, a gente pode pensar, por exemplo, na panela de pressão. Então, na panela... Eita, faz o meu azinho aqui. De pressão. Na panela de pressão, eu vou ter uma pressão muito maior que 760. A gente viu que chega até o dobro disso, 1.500 mais ou menos, 1.520, né? Porque 2 atm. E aí eu vou ter
uma temperatura que vai ser maior, podendo chegar em alguns casos aí em torno de 120, um pouquinho mais, tá bom? Aqui a gente vai comparar a mesma relação que a gente tinha lá na pressão de vapor, acaba acontecendo também para ponto de ebulição, tá? Lembra que o éter dietílico, o éter era de baixa polaridade? E por ele ser de baixa polaridade, ele evaporava fácil? Olha o ponto de ebulição dele aqui baixinho, tá vendo? O etanol, ele já tem capacidade de fazer ligação de hidrogênio. Por que ele faz? Aqui tem uma hidroxila aqui, ó. Essa hidroxila que faz ele, né, ter a capacidade de fazer uma ligação de hidrogênio, aumenta o ponto dele de ebulição. E a água, que tem duas hidroxilas, na verdade, porque isso aqui é um OH, mas isso aqui é outro OH, ele tem capacidade de fazer duas ligações de hidrogênio, e aí o ponto de ebulição dele é mais alto. Então, a gente observa que normalmente, quem tem menor ponto de ebulição tem maior pressão de vapor. E aí a água ao contrário, né? Ela tem o maior ponto de ebulição e tem a menor pressão de vapor. Isso se a gente pegar uma temperatura específica, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui 30 e poucos graus, a gente vai ver que a água está aqui embaixo, o etanol está um pouquinho mais acima e o éter vai estar bem mais lá em cima. Quer dizer, o éter vaporiza numa mesma temperatura, o éter vaporiza muito mais rápido. Algumas temperaturas eu nem tenho como ver o éter, porque o éter já vaporizou todo, tá bom? Então, ó, maior pressão de vapor, o líquido é mais volátil, isso facilita a ebulição, ponto de ebulição mais baixo. A gente tem um outro gráfico aqui que meio que representa isso também. Aqui a gente pode discutir várias passagens, né? Lembrando que nesse meio aqui a gente tem um ponto triplo, o ponto onde eu tenho os três estados físicos convivendo ao mesmo tempo. Nesse trecho aqui eu tenho para cá fusão de sólido para líquido, para cá solidificação ou congelamento, congelação, né, de líquido para sólido. Aqui eu tenho a sublimação, que é a passagem sem passar pelo estado líquido, sólido, gasoso, gasoso, sólido. E daqui para cá, vaporização, podendo ser um dos três tipos, evaporação, calefação, né? E para cá, condensação, tá? Eu posso fazer isso mexendo na pressão e na temperatura. Aqui é fácil da gente ler esse gráfico e faz sentido que no sólido as moléculas estão muito perto. O que favorece as moléculas ficarem perto? Temperaturas baixas e pressões elevadas. Por quê? Uma temperatura baixa faz o sólido agitar menos. E uma pressão alta aproxima os caras. Ele vai ficar, né, a pressão alta vai juntar os caras. E o estado sólido, não, as moléculas, os átomos estão tudo pertinho, tudo arrumadinho. Então, alta pressão e baixa temperatura, porque senão eles ficam muito agitados, né? Ele tem que vibrar pouquinho para ele conseguir ficar no estado sólido. Indo para o outro extremo, estado gasoso, eu preciso que eles fiquem agitadaços, eu preciso que eles fiquem no pique. Então, eu preciso de alta temperatura, eu preciso de energia. E preciso de pouca pressão, eles precisam de espaço, né? Então, você vê que a pressão baixa, ó, o nível da pressão aqui, ó, não é muito alto. Então, eu tenho uma pressão aqui, ó, mais baixinha e temperaturas mais elevadas. E o líquido está no meio do caminho. O ponto P, né, aquilo que eu falei, é o ponto triplo. Existe, né, alguns lugares que a gente consegue ver o ponto triplo da água. Se eu tenho nuvem aqui, ó, se eu estou observando nuvem, a nuvem já é água no estado líquido. Mas se elas existem, é porque existe água no estado gasoso aqui. Aqui eu estou vendo claramente água no estado sólido e água no estado líquido na mesma foto, tá? Então aqui eu tenho um ponto triplo. Outra coisa que é legal, né, da gente observar dessas mudanças de estado, desse gráfico, uma análise legal desse gráfico, é uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem hábito, porque não tem frio, aliás, está um inferno, um calor, mas enfim, que é a patinação no gelo. Ela é muito interessante, porque o patinador, eu não sei se vocês sabem, ele tem que amolar a lâmina do patins, né? Essa lâmina do patins, ela é amolada, como se fosse uma faca. E aí a ideia é diminuir ao máximo a área da lâmina. Quanto mais fina, menor a área. E a gente sabe, galera, que pressão é uma força
sobre área, né? Se eu diminuo a área, automaticamente eu aumento a pressão. Então, o que eles fazem é amolar a lâmina para ela ficar com a menor área possível. E da onde vem essa força? É o peso deles, é o peso que eles estão exercendo sobre a lâmina. Então, isso vai depender do tamanho aí do patinador. O que acontece quando eles passam sobre o gelo? Olha só, eles empurram o gelo para baixo. Então, eles causam uma pressão sobre o gelo. Então, ele estava aqui, o gelo estava sólido. Aí, quando ele passou, ele pressionou. Então, a pressão subiu. A pressão sobre o gelo, ó, veio parar aqui em cima. Só que aqui em cima a água está líquida e aqui ela está sólida. Então, quando o patinador passa e essa pressão é exercida, a água passa imediatamente de sólido para líquido e aí forma uma lâmina d'água embaixo do patins e ele consegue deslizar suavemente. Logo que ele passa, logo que ele sai daquele lugar, a pressão então volta ao normal e aí o gelo solidifica novamente. Maneiro, né? Só para a gente lembrar, por que é importante falar de dissociação iônica ou a não dissociação? Porque essa mudança de ponto de ebulição ela está amarrada a se eu tenho ou não alguma dissociação. Quanto maior o número de espécies, a gente tinha visto isso em pressão de vapor, quanto maior o número de espécies, mais ele vai ter dificuldade de entrar em ebulição. Então, vai ter que ser um ponto de ebulição mais alto, eu vou ter que dar mais energia para ele ferver. Aqui a glicose, como toda ose, tá? Glicose, sacarose, maltose, qualquer ose, nenhuma delas vai conseguir nem ionizar nem dissociar. Então, se eu botar um mol de glicose, eu vou ter um mol de partículas lá dentro, tá? Então, aqui qualquer ose, tá? Galactose, maltose, qualquer uma delas. Glicose, sacarose, enfim. O NaCl, a gente sabe que ele sofre dissociação. Ele gera um mol de Na+, e um mol de Cl-. E aí, para cada um mol de sal que eu coloco, sal sólido, tá? Para cada um mol de sal sólido que eu coloco, eu estou gerando uma partícula positiva e uma partícula negativa. E aí, eu vou ter 2 mols de partícula. O que vai fazer um aumento maior do que se eu colocasse o mesmo mol de glicose. Porque aqui eu estou trabalhando com 2 partículas, aqui eu estava trabalhando com uma só. E o CaCl2, que me fornece 1 mol de cálcio, 2 mols de cloreto. Eu vou ter 3 mols de partícula dissolvida para cada 1 mol de cloreto sólido que eu coloco. O que significa que esse cara vai ter uma intervenção ainda maior. Então, se eu pegar uma solução com 1 mol de glicose de 1 mol de NaCl e 1 mol de CaCl2, 3 soluções diferentes, essa daqui vai ter o ponto de ebulição das 3 comparativamente mais baixo, porque tem menos partícula, e o ponto de ebulição dessa daqui que tem mais partículas vai ser o mais elevado, e essa daqui vai ser o intermediário. Vou botar aqui mais ou menos para você lembrar que é intermediário, tá bom? E aí a tonoscopia, galera. Tonoscopia tá ligado ao abaixamento da pressão máxima de vapor, que de uma certa forma acaba ligado de alguma forma à ebulioscopia também, tá? Então, como é que eu faço para abaixar a pressão máxima de vapor? Só para lembrar, gente, pressão máxima de vapor é aquela pressão exercida quando um líquido evapora num sistema fechado e a velocidade de vaporização ela se iguala à velocidade de condensação, beleza? Mesma coisa que eu tinha falado para ebulioscopia, né? Eu tinha falado para ebulição. Quanto maior o número de partículas, mais ele vai ter influência. Se um líquido evapora fácil, colocar um sólido não volátil ali atrapalha a evaporação do líquido. Se eu atrapalho, eu vou ter menos vaporização. Se eu tenho menos vaporização, o nome já está dizendo, eu tenho menos vapor. Então, por isso que é o abaixamento da pressão de vapor. Por quê? Porque um sólido não volátil atrapalha a vaporização. E aí eu tenho um esqueminha aqui, ó, bem simplesinho, tá vendo? Aqui o solvente puro, as moléculas aqui da superfície, ó, todas elas têm capacidade de vaporizar, tá vendo? Então, essas aqui estão vaporizando. Aqui não é ebulição, aqui é evaporação. As de baixo não, só quem evapora são as de cima. Mas quando eu boto um soluto não volátil,
além de ter molécula que fica na superfície, que você vê que aqui era só solvente, aqui ó, já é um soluto. Esse soluto não deixa essas moléculas aqui ó, vaporizarem. E dependendo desse soluto, ele interagindo, por exemplo, o íon dipolo, que é o caso do Na+, por exemplo, e do Cl-, ele vai mobilizar um monte de moléculas de água para ficar preso aqui em volta, agarradinho aqui na camada de solvatação. Vai ficar muitas moléculas de água grudadas aqui no íon, e essas moléculas, elas ficam impedidas, ou pelo menos dificultadas de vaporizar. Fê, mas como é que fica isso? A gente já falou, eu já falei numa outra aula. Lembra, o sódio vai atrair o polo negativo da água, então o sódio atrai o oxigênio e o cloreto atrai o hidrogênio. De qualquer maneira, vai ficar um montão de molécula d'água em volta do íon, impedindo essa água de evaporar. Essa água vai ficar agarrada no íon. Quanto mais eu coloco sal, você vê que aqui eu tinha menos, tinham 3, aqui eu já tenho 4, então tem uma solução um pouco mais concentrada, mais dificuldade essa água vai ter para ir embora. E repara que isso aqui são as moléculas de vapor. Eu aqui tenho várias moléculas de vapor, aqui eu tenho menos, aqui eu não tenho quase nenhuma. Significa que o aumento do número de partículas diminuiu a pressão de vapor, diminuiu o número de moléculas que são capazes de evaporar. Aqui tem um manômetrozinho para mostrar isso. Então, aqui eu teria o solvente puro, água, e aí o meu manômetro está mostrando aqui embaixo, ó, uma determinada pressão. A gente vê aqui bastante vapor. E quando eu tenho aqui uma solução com água e um soluto não volátil, menos vapor, e o meu manômetrozinho mostrando um pouquinho mais alto, tá? Então, significa que o açúcar, a glicose é um açúcar, tá atrapalhando essa água de evaporar, beleza? Aqui, ó, como eu falei com vocês, ó, o solvente puro, uma outra forma de mostrar o solvente puro vaporizando de boaça. E aqui, ó, o NaCl com Na com um monte de moléculazinha presa nele, o cloreto com um monte de moléculazinha agarrada, várias moléculas de sal na superfície, e aí essa molécula aqui, além de estar presa aqui, ela tá com dificuldade de sair. E aí você vê que tem menos moléculas no estado de vapor, então a pressão de vapor diminuiu, beleza? Aqui só para ficar mais claro, né, um aumentozinho, olha o Na que é positivo preso aos oxigênios da água, tá vendo? Olha o cloro que é negativo preso aos hidrogênios da água, opostos se atraem, então positivo de um com negativo do outro. Então, esse efeito tonoscópico nada mais é do que abaixar a pressão de vapor. Então, a água pura estava aqui, a água com soluto não volátil, a pressão de vapor na mesma temperatura, ó, fica mais baixa. Aqui a pressão de vapor da água pura está 4,2 e houve um abaixamento para 4 quando eu botei um soluto não volátil. Isso é o efeito tonoscópico. Nada mais é do que diminuir a vaporização, atrapalhar a vaporização. Ebulioscopia vai ser essa mesma coisa, como eu falei com vocês, só que eu vou diminuir a facilidade com que ele vaporizava, com quem ele evaporava, né? Então, se ele não vai evaporar com facilidade, eu vou ter que esquentar mais essa água, vou ter que dar mais calor. Então, enquanto a pressão máxima de vapor diminui, a temperatura de ebulição aumenta. Elas são inversamente proporcionais. Óbvio, se eu evaporo pouco, eu não tenho vapor, né? Se eu não tenho muita ebulição, eu tenho pouco vapor. Se eu tenho muita ebulição, eu tenho muito vapor. Então, quanto mais fácil for a ebulição, mais pressão de vapor eu tenho. Quanto mais difícil for a ebulição, menos pressão de vapor eu tenho. Então, aqui a gente está mostrando exatamente isso, ó. Quando eu coloco um soluto, ele atrapalha a ebulição. Então, eu vou ter que esquentar mais, eu vou ter que aumentar a temperatura de ebulição. E isso vai causar um aumento de diminuição da pressão máxima de vapor. Por quê? Porque ele está evaporando com mais dificuldade. Então, estou gerando menos vapor e estou tendo que aquecer mais essa água para que ela entre em ebulição. Aqui tem alguns exemplos que eu falei com vocês, né? Quando eu estou no nível do mar, que é o caso do Rio de Janeiro, a água ferve a 100, mas a água não ferve a 100 em qualquer lugar, não. Em São Paulo, por exemplo, ela não ferve a 100.
né? Se a gente pegar no Everest, aquilo que eu falei, ó, tem um ponto do Everest que a gente tem uma temperatura de 70 graus. Então, isso tem a ver com altitude. Quanto mais alto eu estiver, menos pressão atmosférica eu tenho, mais fácil ele entra em ebulição. Então, aqui o ponto de ebulição vai cair com a pressão, tá? Então, a pressão atmosférica vai diminuindo, vai ficando mais fácil dele entrar em ebulição, ponto de ebulição diminui junto, ok? E aí, como a gente falou, né, quando a gente pega um soluto, né, esse soluto atrapalha. Algumas coisas se parecem com soluto, mas não dissolvem, mas funcionam mais ou menos parecido, né? Quando você vai fazer um café, o café em si não dissolve, ele extrai substâncias dentro do café, mas o café em si não dissolve. Mas acredite, aquele sólido que está ali também atrapalha um pouco a ebulição da água. Então não é muito adequado para quem gosta de fazer café deixar a água ferver muito, porque a probabilidade de subir a temperatura de ebulição da água e isso estragar o sabor do café, tá? Então fica aí uma dica interessante. Outra coisa que a gente tem que estar ligado, essa coisa tanto da evaporação quanto da pressão de vapor, porque elas acabam andando juntas, é a força intermolecular. Então, a água, como eu falei com vocês, elas fazem duas ligações de hidrogênio, né? Uma para cada lado. Tem uma hidroxila aqui, tem uma hidroxila aqui. E essas hidroxilas aumentam o número de interações, o que dificulta ele se soltar. Essa parte aqui, ó, é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto normalmente evapora fácil. Esse pedacinho aqui, ó, é hidrocarboneto. Esse pedacinho aqui é um álcool. Também capaz de fazer ligação de hidrogênio tanto quanto a água. Só que esse pedaço da molécula, ele vai acabar não ajudando muito nas interações, porque a interação hidrocarboneto é fraca. Então, o que acontece? Esse cara, por conta dessa região de hidrocarboneto, ele acaba evaporando mais rápido que a água. Não é tão mais rápido assim a água. Normalmente ferve a 100, o álcool a 78, mas já é uma diferençazinha que já dá para considerar. E o éter, que está na faixa de 30 e poucos graus, ele faz dipolo permanente. O dipolo permanente, ele é uma interação mais fraca um pouco, e com isso o éter consegue vaporizar mais rápido, beleza? Aqui a gente observa um gráfico parecido, né? Aqui o líquido puro, tá? E aqui se fosse uma solução, então toda vez que eu tenho líquido puro e uma solução desse mesmo líquido, a solução ela vai ter uma pressão de vapor menor. Beleza? Então, para facilitar a nossa vida, quando eu tenho maior pressão de vapor, quer dizer, ele está evaporando fácil, o líquido é mais volátil, então esse aqui, ó, tem maior pressão de vapor, porque ele entra em ebulição mais fácil. Ele tem uma força, que é de polo permanente, menos intensa que esses dois aqui. E aí o ponto de ebulição dele é mais baixo, tá? Ele vaporiza com facilidade, então ele também entra em ebulição com facilidade. Aqui, só pra gente ter uma noção de quanto é isso, não é para gravar nem para fazer conta, só para vocês terem uma ideia do quanto muda, né? Então aqui eu tinha uma água pura, botei 1 mol de glicose, que eu botei 2 mols de glicose. E aí, ó, de 100 passou para 100,52 e de 100,52 passou para 101,04. Teve uma diferença, né? Tem um delta de temperatura aqui de uma água pura para uma água com glicose. A água com glicose, soluto não volátil, ela aumenta o ponto de ebulição, teve uma elevação. E aí, quanto que foi essa elevação? É só fazer temperatura final menos temperatura inicial, né? Esse valor aqui menos esse, ou esse valor aqui menos esse, tá? Só para vocês terem uma noção, não precisa decorar esses valores. Então, aqui, na solução 1 mol de glicose, eu tive um delta de 0,52. Ele passou de 100 para 100,52, então tive uma variação de 0,52 graus Celsius para mais. Ficou mais difícil dele entrar em ebulição.
E aqui, olha que curioso, eu botei 1 mol de glicose que eu dobrei a glicose, tá vendo? Eu aumentei a quantidade de glicose, dobrando a quantidade de glicose. E, coincidentemente, a variação dobrou. Não foi o ponto de ebulição que dobrou, tá? Não foi o ponto de ebulição que ficou dobrado. Foi a variação. A variação dele dobrou, beleza? E aí vamos fazer alguns exercíciozinhos simplesinhos, tá? São exercícios que são teóricos, mas vocês às vezes se confundem muito, então vamos trabalhar essa ideia em exercício. Padarias, bares, o café é mantido em máquinas quentinhas, né, na qual se usa o banho-maria. Isso é feito porque durante o procedimento observa-se que só o café ferve. Gente, olha só, banho-maria, para quem não lembra, tem um recipiente com água e aí eu boto um outro recipiente aqui dentro. E aí o café tá aqui, ó. O café eu coloquei aqui, tá? Aqui é água e eu tô com aquecimento aqui embaixo. Essa é a ideia desse banho-maria. Gente, quem tá recebendo calor direto é a água, não é o café. Então, só o café ferve? Impossível. Se o café ferver, a água tem que ferver junto. O café e a água fervem. A ideia do banho-maria não é deixar quem tá aqui ferver, tá? Para isso que serve o banho-maria. Eu não quero que o café ferva. Se ele ferver, ele muda de sabor. Só o banho-maria ferve? Isso é legal. Isso é interessante. O banho-maria ferve a uma temperatura maior que o da água pura? Pô, aí ele quer me quebrar. Por quê? Se essa água aqui for usada da torneira, essa água não tá tão pura. Mas vamos supor que isso aqui seja água pura, tá? Vamos supor que isso aqui seja água pura, para facilitar a minha vida. Supondo que isso aqui seja água pura, essa água aqui, ela não vai ter interferência do copo que tá o café. Ele não vai se dissolver na água. Eu precisava que alguma coisa tivesse dissolvida. Por isso que eu tô considerando essa água do banho-maria pura, hein? Porque se eu botar qualquer coisa aqui, a temperatura vai ficar diferente. Eu tô considerando que eu tô a 1 atm, nível do mar, e que essa água vai ferver a 100 graus Celsius, beleza? Só que esse copo aqui não vai interferir em nada dessa água ferver. Então, se essa água é pura e eu tô a nível do mar, ela vai ferver a 100. Então, ela não ferve nem numa temperatura maior, nem numa temperatura menor. Então, realmente, a ideia aí é só o banho-maria ferver, tá? E aí, esse café aqui, que não é água pura, ele tem, né, misturas ali dentro, ele pode estar adoçado, tem substâncias que foram colocadas aqui dentro dele e ele não vai ferver a 100 como a água, ele vai ferver numa temperatura um pouquinho maior de 100, e isso significa que a 100 graus ele ainda não vai estar fervendo, ou seja, o banho-maria só ferve a água, não ferve o café, o que tende a manter as, né, características do café mais próximas do normal. Aqui eu já tenho que fazer uma comparação, ele quer uma ordem crescente do ponto de ebulição. Então, eu quero do ponto de ebulição menor para o ponto de ebulição maior. Então, de cara, água pura vai ter o menor ponto de ebulição. Botei qualquer coisa lá dentro, dissolveu, eu já sei que o ponto de ebulição vai subir. Então, eu já sei que a água pura é o menor deles, tá? Então, essa água pura seria o nosso 1 aqui, ok? Então, ó, tá fora, tá fora. Entre esses dois, por sorte, ele botou o mesmo soluto, ó, botou glicose e glicose. Então, eles não vão ter problema de dissociação, eles não vão abrir em outras partículas. Então, se eu botei 0,2, eu vou continuar com 0,2. Se eu botei 0,4, eu vou continuar com 0,4. Quanto mais partículas eu boto, maior é o ponto de ebulição, ok? E aí, a minha ordem vai ficar 1, 2, 3, porque aqui não tem partícula nenhuma, aqui tem 0,2 e aqui tem 0,4. 0,2 é menor que 0,4. Menos partículas, menor ponto de ebulição. Ok? Então, essa daí tá facinha. Agora, vamos ver verdadeiro ou falso, né? A pressão de vapor de um líquido diminui quando adicionamos a ele um soluto não volátil. Gente, pressão de vapor diminuir significa que ele vai ter mais dificuldade de vaporizar.
E sim, isso é verdade. Quando eu boto o soluto não volátil, ele tem mais dificuldade de passar para o estado gasoso. Ele, como eu falei, né, parte da água vai ficar agarrada naquele soluto e não vai conseguir vaporizar. A temperatura de ebulição de uma solução de cloreto de sódio, cloreto de sódio, para quem não lembra, NaCl, tá? Então aqui, ó, NaCl, a 25 mol por litro é menor que a da água pura. Gente, qualquer soluto que eu coloque, eu vou dificultar a ebulição. Se eu dificulto a ebulição, eu vou ter que esquentar mais que o normal. Se eu vou ter que esquentar mais que o normal, ela não vai ser menor, ela vai ser maior, tá? A temperatura de ebulição de uma solução de cloreto de sódio é o mesmo, só que maior, né? Ela tem uma solubilidade agora de 0,5, é igual a de uma sacarose 1 mol por litro. O que eu tenho que me preocupar aqui, ó? Tudo que termina em ose não dissocia, não ioniza. Então, eu vou continuar realmente com esse 1 mol de partículas aqui, beleza? Então, para a sacarose não tem que fazer nada. Mas o cloreto de sódio, a gente viu aqui que NaCl, ele vai gerar Na+, e vai gerar Cl-. Quanto ele vai gerar de Na+? 0,5. Quanto que ele gera de Cl-? 0,5. Quando eu somar isso, porque aí cátion e ânion não vai fazer diferença. Eles atuam da mesma forma, eles atrapalham igualzinho, tá? Então, quantos mols de partícula eu vou ter, né? Juntando os dois. Eu vou ter 1 mol de partícula. Ou seja, eles vão atrapalhar igualmente. Esse 0,5 somado a esse 0,5 dá 1. Esse aqui não ioniza, não dissocia, dá 1. Então, o problema que um causa, o outro vai causar da mesma forma, tá? Alimentos cozinham mais rápido em água pura, porque ela entra em ebulição a uma temperatura mais baixa. Isso aqui eu falei agora há pouco. O que cozinha um alimento é a temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais fácil ele vai cozinhar o alimento. Então, vamos corrigir isso aqui, né? Alimentos cozinham mais rápido em água pura porque entram em temperatura mais baixa. Eles cozinham mais lento em água pura, ok? Eles vão demorar mais para cozinhar. Se você botar uma pitadinha de sal, a temperatura de ebulição vai aumentar e o alimento vai cozinhar mais rápido, beleza? Uma pitada de sal, botar em alguns alimentos um pouco de açúcar, você vai ter um cozimento mais rápido daquele alimento, porque a temperatura daquela ebulição da água vai estar um pouquinho acima de 100. Se fechar ainda, fizer pressão, aí vai cozinhar bem mais rápido, porque a temperatura vai passar bastante de 100 graus, beleza? Então, fica a dica. Essa daqui já é um pouco mais chatinha, porque ele vai comparar, né? 2 recipientes iguais contêm líquidos em contínua ebulição, ou seja, ele botou o líquido para ferver, tá passando o tempo e o líquido tá fervendo. Aí ele diz que o recipiente 1 tem água pura e o 2 tem água do mar. Aí ele quer saber o gráfico que vai representar um e o outro. Primeira coisa que a gente tem que se ligar é, se o primeiro tem água pura, o primeiro tem que ser uma reta, né, não diagonal, uma reta a 180 graus. Por quê? Porque a temperatura de ebulição de uma substância pura nunca muda. A temperatura de ebulição de uma substância pura é constante. Então, todos os gráficos que um estiver subindo, a gente joga fora. Então, ó, joguei fora porque um está subindo. Aqui um tá parado. Só deu para jogar um fora. Então, tá bom, tudo bem. Agora, água do mar. Quando eu começo a ferver os dois ao mesmo tempo, o mesmo volume de líquido da água pura e da água do mar, a água do mar é assim, super rica em sal, né? Tem sal pra caramba. Então, o início dela já é maior que o início do recipiente 1. Então, esse gráfico aqui, ó, dançou porque ela já começa a entrar em ebulição num valor maior, tá? Então, todos os outros estão mais adequados. Não, esse aqui também não tá. Esse aqui tá errado porque tá menor. Então, já tirei mais 2 gráficos. Sempre que eu colocar uma água do mar, água salgada para ferver, ele vai sempre entrar em ebulição num ponto mais alto que da água pura. Então, onde o 2 está em ponto mais baixo, a gente já tira. O que eu preciso perceber agora é se o 2 também vai virar uma reta
ou se o 2 vai aumentando com o passar do tempo. Lembra o seguinte, quando eu estou no início do processo, aqui é o 2, tá? Recipiente 2. Eu tenho esse volumão aqui de água salgada. No início eu tenho isso tudo aqui de água salgada. Passou o tempo, isso aqui tá vaporizando, vaporizando, vaporizando. Lembra que é só a água que vai embora, tá? O sal não vai. Então o volume de água diminuiu. Ele continua lá vaporizando. Só que, gente, essa água aqui, ela agora tá ainda mais salgada. Quanto mais eu evaporo a água, quanto mais água vai embora, ela fica ainda mais salgada. E quanto mais íons em solução, porque eu estou diminuindo o volume, então o número de íons proporcionalmente aumentou. Estou com menos água, né? Estou com ela mais concentrada. Então, como a concentração molar, colchetinho quer dizer concentração molar, tá? Toda vez que você vê esse colchetinho, lembra que ele é concentração molar. Toda vez que a concentração molar sobe, o ponto de ebulição sobe junto. Ah, então, letra C, eu preciso que o gráfico vá subindo, porque quanto mais eu perco água, mais concentrada a solução fica. Mais difícil vai ser para evaporar água, mais calor eu vou ter que dar. Vamos lá, foi observado que o cozimento de meio quilo de batatas em 1 litro de água é mais rápido se eu adiciono sal, aquilo que eu falei, né? Você bota o sal de cozinha, ele vira um soluto não volátil e o ponto de ebulição aumenta. E aí, vamos lá, o sal provoca um aumento de temperatura? A gente acabou de dizer que sim, verdade, a gente acabou de falar isso. Botar sal na água faz o ponto de ebulição aumentar e isso aumenta a rapidez do cozimento dos alimentos. A adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor? Não. Se eu tô com mais dificuldade para ele entrar em ebulição, se ele tem mais dificuldade, por isso que a temperatura tem que aumentar, ele vai evaporar menos. Se ele evapora menos, a pressão de vapor é menor. Então lembra, quanto mais eu aumento o ponto de ebulição, é porque mais difícil ficou para ele evaporar, tá? O sal adicionado não altera a temperatura? Claro que altera, qualquer soluto não volátil altera, então só não tá certo. Vamos lá, aqui a gente vai ter que saber quem separa, quem não separa, tá? E vamos ter que identificar em quantas espécies ele separa. A gente já falou que tudo que é ose não separa, a gente já discutiu isso. Então aqui, como ele não separa, vai continuar sendo 0,1. Aqui vai continuar dando 0,5 mol de espécies. Aqui a outra ose, a concentração está mais alta, 1 mol de espécies. Gente, ele quer o maior ponto de ebulição. O maior ponto de ebulição vai ser aquele que tem maior número de partículas. Então, se eu já achei alguém com 1 mol de partículas, isso aqui já foi embora, isso aqui já foi embora. Porque esse aqui tem menos partículas do que esse. Ureia, gente, é esse compostozinho aqui, ó. Tem que saber, tá? Desculpa. A ureia é um composto que aluno no ensino médio tem que aprender, não tem jeito não. E esse composto, ele também não sofre nenhum tipo de ionização nem dissociação. Então, se eu colocar 1,5 mol de ureia, ele continua com 1,5. Beleza, já consegui alguém que tá maior. Então, esse aqui já dançou porque esse aqui tá maior. E aqui 1,5 de NaCl. Você vai dizer, mas esses dois estão iguais. Não, não estão. Porque o Na e o Cl se separam. E eu vou ficar com 1,5 de Na+, e 1,5 de Cl-. Então, aqui eu vou ter 3 mols de espécie. Então, a letra E seria a nossa resposta. Maior número de espécies, maior dificuldade de ele entrar em ebulição. E com isso, o ponto de ebulição aumenta. Bom, galera, era isso. Essa é a nossa segunda aula. Ainda tem mais 2, tá? Eu espero vocês na próxima aula. Quem tiver dúvida, deixa no chat lá do Teams ou nos comentários do YouTube. Dá um likezinho lá pra gente, que dá uma forcinha. E a gente vai tirar todas as dúvidas. Eu prometo a vocês que qualquer dúvida que você tenha, eu juro que eu vou tirar, tá bom? Beijos, fui!